Estamos dejando a la gente entrar. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Ya todos me escuchan? Todavía no, Carla. Aquí voy a hablar sobre Sí, están escuchando y están poniendo ya los nombres en el chat. Bien. Vamos a ver cuándo puedo dejar a mí. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Estamos dejando entrar a las personas en el chat. Tenemos gente de Ecuador, de Uruguay, de México, de Lima, de Costa Rica, de Perú, de Brasil. Muchísima gente de Brasil, Ecuador. Un saludo a Naidú, que está saludando por ahí. Campeche, México, Quintana Roo, Guatemala. Bienvenidos a todos. Es un gran gusto ver tantos países aquí. Panamá, Brasil. Bienvenidos a todos. Seguimos dejando a la gente entrar. Muchas gracias por saludar en el chat. Bienvenidos a todos. Forest Trends les da la bienvenida. Muchas gracias por unirse. Tenemos una enorme acogida. Están llegando muchísimos mensajes en el chat. Panamá, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Cristina Puente de Ecuador, Moyobamba, Perú, muchísimos de Brasil, Honduras también, bienvenidos. México, Guatemala, bienvenidos. Yo quisiera hacer unas indicaciones de cómo va a operar logísticamente esta plataforma. Si ustedes ven un mundito en la parte inferior que dice interpretación, vamos a tener interpretación del portugués al español y de español a portugués. Y donde ustedes ven la letra Q y el símbolo I y A, nosotros vamos a recibir preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pasar un pequeño video que tiene 2 minutos para indicarnos cómo podemos usar la interpretación. Es importante que todos usen adecuadamente esta herramienta porque tenemos muchas personas que se han unido y hablan portugués y también nuestros facilitadores hablan portugués y también tenemos muchísimas personas que se han unido de toda Latinoamérica y hablan español. Entonces, adelante por favor con el pequeño video que nos va a indicar cómo usar la interpretación. Para activar el módulo de interpretación simultánea remota desde una computadora, haga clic en el módulo de interpretación en la barra de controles de Zoom. Seleccione el idioma español. Comenzará a escuchar la interpretación hacia el español. Interpretação simultânea remota em um computador. Clique no módulo Interpretação na barra do controle do Zoom. Selecione o idioma português. Opção Silenciar áudio original. Você começará a ouvir a interpretação em português. Fue sumamente corto, esperemos que esté claro. Si alguien tiene alguna duda o no puede oír, por favor nos puede avisar en el chat si está teniendo algún problema. A continuación, dado el alto número de personas que nos están acompañando, tenemos más de 200 personas, 204 personas, bienvenidos. Vamos a hacer una encuesta que nos permitirá saber desde qué países están acompañándonos, de qué tipo de organización están acompañándonos. Entonces quisiéramos pedirles que por favor participen. No sé si podemos por favor publicar la pequeña encuesta. La primera pregunta es ¿de qué país nos acompaña? Por favor, si ustedes pueden poner ahí en el cajoncito, si nos pueden poner de qué país estén viniendo. Bienvenidos todos los países, estamos muy contentos, los vemos desde toda Latinoamérica
En el punto 2, si por favor pueden hacer clic, si ustedes tienen 15 añitos, a 25, 25 años o 60 más, y también si nos pueden contar su género, por favor. Les esperamos 2 minutitos. Si pueden llenar la encuesta, por favor. Adelante. Programa Tumucameque. ¿De dónde es? Bienvenidos. Me parece que es de Centroamérica. Bienvenidos. Bienvenidos de Brasil. Bienvenidos de Perú, del pueblo Putumayo y Quilasanga. Creo que es en Colombia, de Costa Rica. Por favor, ayúdennos llenando esta encuesta para saber de dónde nos están acompañando. Sigue ingresando más gente. Tenemos 221 personas. Estamos dándoles 2 minutos para que por favor llenen la encuesta. Yo también voy a llenar la mía. Y si pueden poner en el botón azul Submit. Saludos del pueblo Puna, saludos de la Selva Central de Perú, saludos del Ministerio de Agua y Transición Ecológica en mi país, Ecuador, muchos saludos, Brasil. Muchísima gente de Brasil, pueblo Aymara de Chile también. Bienvenidos. Entonces, no sé si tenemos ya los resultados de esta encuesta. No nos sale el país, ¿verdad? Tenemos el 87% de personas de más de 25 años, el 7% de personas de 60 años y también un porcentaje de personas de 20 años. Bienvenidos. Y tenemos un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Bienvenidos. Vamos a hacer otra pregunta. Asimismo, vamos a dar 2 minutos. No sé si por favor podemos publicar la encuesta. Nos gustaría saber si ustedes nos acompañan de algún pueblo u organización indígena. Veo que hay muchísimos aquí. De alguna ONG, de una institución estatal, de una empresa o de algún organismo de cooperación. Por favor, si pueden escoger una de las opciones. Veo que hay muchísimos pueblos indígenas. Nos gustaría saber cuántos están aquí. Y en la segunda pregunta, si ustedes pueden escoger, por favor, por qué se han unido a este curso. Si quieren, la primera opción A es aprender más de los mercados de carbono en general. La opción B es si quieren aprender más de la iniciativa LIVE. Y la opción C, si quieren conocer cuáles son otras dudas o preocupaciones que hay en otros países. Por último, después nos gustaría saber si usted participará en los 4 webinars, si nos puede poner sí o no. Y abajo, si tal vez no va a participar, si es por falta de tiempo o porque no le interesan los otros temas. Por favor, si nos pueden ayudar llenando la encuesta. Por mi parte, yo también estoy llenando la encuesta. Primero voy a poner que pertenezco a una ONG, que es Forest Trends. Después mi expectativa de participación. Después voy a poner que participo en los 4 webinars. Y pongo Submit. Tenemos 2 minutos, por favor. Hay personas que me dicen que no se ve la encuesta. No sé si de la parte técnica nos pueden ayudar. Muy bien. Tenemos entonces un 37% de personas de ONGs, 13% de algún pueblo u organización indígena, un 17% del gobierno, 26% de empresas y también organismos de cooperación, un 7%. Y las personas se están unidos porque quieren aprender más de los mercados de carbono en general, un 62%.
Un 30% quieren aprender más de la iniciativa LEAF y quieren aprender más de otras dudas que hay en otros países, un 8%. Y enhorabuena, el 97% nos está diciendo que sí se va a unir a los 4 webinars. Yo creo que vamos a cerrar hasta ahí la encuesta desde la parte técnica. Muchas gracias. Tenemos 244 personas asistiendo al webinar. Desde Forest Trends estamos muy agradecidos por su participación. Nos acompaña una diversidad de público y muy contentas también porque mujeres, muchísimas mujeres, 57% están participando. Voy a dar la palabra al director de la Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial de Forest Trends, quien nos va a dar la bienvenida y a explicar por qué se han organizado estos webinars y esta iniciativa. Por favor, adelante, Beto Borges, director de la Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial. Gracias, Carla. Y bueno, me imagino que debo hablar en español o portugués o portuñol. ¿Cuál escojo? Porque parece que la traducción va a ser en portugués, ¿es así? ¿Sigo hablando en español o hablo en portugués? Creo que está bien, Beto, en español. Creo que su canal está ahora en español. Ahí, bueno. Entonces, mis amigos y amigas de Brasil, me perdonen por no hablar en nuestro idioma, que yo soy brasileño, por eso pregunto, ¿no? Entonces, ojalá me haga entender bien español y es un gusto estar acá con ustedes, es un honor en realidad. Estamos muy contentos, así como dijo Carla, con un gran interés, ¿no? Que se manifiesta con la presencia de tantas personas de distintas frentes de trabajo, de actuación, de comunidades, empresas, organizaciones, etcétera. Entonces es un gusto estar acá para hablar de este tema tan importante, ¿no? Entonces, no sé el cuánto conocen de Forest Trends, que es una organización que está ubicada en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, y nosotros tenemos ese programa que se llama Iniciativa Comunidades de Gobernanza Territorial, y nuestro nicho de trabajo es justamente aportar a nuestros amigos y amigas, dirigentes, lideresas y líderes indígenas de comunidades locales para mantener a sus derechos, a su bien vivir, y mantener los bosques. Y esto es, hacemos este trabajo de distintas formas, ¿no? Una de las formas es el aporte a la gobernanza económica. Entonces, en este sentido, en la gobernanza económica territorial, en este sentido, nosotros hace muchos años, Forest Trends, en la iniciativa Comunidades en corto, ¿no? Que el programa que tenemos, hemos estado trabajando con este tema de carbono, de financiamiento o financiamiento climático, ¿no? Por creer que si es bien hecho, si se respetan las salvaguardas, si se respeta el derecho del consentimiento libre previo informado, entre otras salvaguardas, es posible, creemos nosotros, lograr inversión cada vez más directa en los territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Porque nosotros creemos que es importante hacer con que esta plata llegue, esas fuentes de inversión llegue más directamente en las organizaciones que representan a los pueblos indígenas de comunidades locales, por el hecho de que la plata hacia ahora no ha llegado. Hay estudios que indican, por ejemplo, un estudio de nuestros amigos de Rainforest Foundation, Noruega, que 1% solo de financiamiento climático ha llegado en los territorios, en los bosques de los pueblos indígenas comunidades locales. ¿Quiénes son los principales protagonistas que vienen manteniendo por generaciones, por siglos, manteniendo los bosques?
a un costo muy alto, ¿no? A un costo de sus propias vidas, ¿no? ¿Cómo sabemos de eso, no? Entonces, en ese sentido, nosotros de la iniciativa Comunidades, mientras acompañamos este tema, hicimos hace 8 años, trabajamos en el desarrollo, creemos nosotros, que es el primer proyecto de carbono red indígena que se conoce, que es el proyecto de carbono Suruí en Brasil, con los humanos indígenas Suruí, el cual logramos vender bonos de carbono en el mercado voluntario, y fue un proyecto duplamente verificado por el BCS, SCBA en la época, donde se logró bastante aporte en la gobernanza de los territorios, del territorio de Pueblo Suruí. Entonces fue una experiencia que tuvimos con un grande aprendizaje, cosas que algunas cosas no fueron buenas y también muchas cosas fueron buenas. Entonces, es decir, que nosotros hemos trabajado en este tema hace 2 años, acompañando bien a la evolución de lo que se llaman estos programas jurisdiccionales, que son programas de gobierno, que buscan también canalizar la inversión de fondos climáticos para tener deforestación y también compartir estos flujos por ejemplo, en programas de repartición de beneficios. Entonces, para concluir, nosotros hemos estado acompañando, nosotros de Forest Trends, de la iniciativa Comunidades, tanto la evolución de estos programas jurisdiccionales, como también la evolución del mercado voluntario de carbono. Y vemos nosotros que los 2 espacios, ¿no? Es posible lograr una inversión directamente para contribuir, para aportar con la gobernanza territorial indígena de comunidades locales de forma integrada, que resulte en la conservación del bosque, también del bien vivir de los pueblos que ahí viven, ¿no? Y claro que hay muchas lecciones, hay grandes desafíos, tanto en programas jurisdiccionales como también en el mercado voluntario. Y entonces, por eso nosotros, con el aporte de la Fundación Lua, escribimos 7 cartillas que están en nuestra página web y ustedes pueden bajar, están tanto en español como también en portugués, que tratan de temas que para nosotros son temas cruciales para que nosotros podamos entender mejor el espacio de trabajo, que es cómo es que se puede hacer con que el acceso al financiamiento climático llegue más directamente en las comunidades. La gente que realmente está ahí en el día a día, en el campo, en el bosque, cómo es que se puede hacer esto de una manera mejor de lo que se viene haciendo. Entonces lanzamos esas publicaciones y también estamos ahora con esta serie de webinarios que estamos diciendo que es un curso en el sentido de que si ustedes pueden estar con nosotros durante estos 4 momentos que tendremos, primero hoy, que hoy vamos a tratar de específicamente el tema de hoy, que es cómo actúan los mercados voluntarios de carbono. Y el 5 de mayo tendremos otro webinario que vamos a hablar específicamente sobre los programas jurisdiccionales, red jurisdiccional, y también en este sentido las características clave, así como comprendemos nosotros, del programa LEAF y el Standard Arts Trees. Esto va a ser 5 de mayo, ¿no? Siendo que el programa LEAF es una muy interesante nueva fuente de posible financiamiento para programas jurisdiccionales. Y el 12 de mayo tendremos otro webinario, un poco más aprofundizando más el tema, donde estaremos hablando sobre el analizamiento del derecho del carbono, así como también definiciones de este tema de carbono. Y por último, el 19 de mayo, otro webinario también que creemos que estaremos hablando de 2 temas muy importantes,
que ahí un enfoque un poco más aprofundizado en el programa LEAF con respecto a lo que toca a los derechos de los pueblos indígenas de comunidades locales y también sobre un tema importantísimo que tiene que ver con áreas de grandes bosques que hay poca deforestación, ¿no? Porque por el hecho de que RED, una de las grandes limitaciones que existen en el mecanismo de RED es que hacia ahora no ha tenido inversiones más allá de áreas que tienen la llamada adicionalidad, por hecho es un mecanismo de cierta forma limitante. Entonces hay que crear otras formas también de hacer que la inversión llegue en áreas que todavía no tienen deforestación eminente. Bueno, entonces son algunos de los temas que estaremos hablando nosotros. Entonces la intención es proveer información para que podamos así ampliar el debate del tema, ¿no? Y entonces, por eso estamos acá, invitamos una serie de expertos y muchísimas gracias por la participación de ustedes y también a nuestros expertos que estarán con nosotros, a todo nuestro equipo de Forest Trends. Y yo creo que por aquí estamos, ahora son mis palabras y creo más una vez que todo lo que estamos haciendo en este tema es para hacer con que exista cada vez más integridad, tanto dentro de los mercados voluntarios de carbono, como también los programas jurisdiccionales, integridad socioambiental, para que realmente estas inversiones para mitigar el cambio climático puedan hacer la gran diferencia en la punta, en los territorios, mejorando las condiciones de vida y respetando los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Muchísimas gracias, es un honor tener esta oportunidad acá con ustedes. Agradecemos muchísimo a Beto Borges, quien es director de la Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial. Como él explicó, esta serie de actividades es para garantizar que fluya la información y capacitación hacia las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones locales, y esa es la contribución que está haciendo Forest Trends con estos 7 documentos que ha publicado y estos 4 webinars de promoción amplia. A continuación, vamos a pasar a escuchar a nuestros expositores. Ellos expondrán lo que hemos denominado que es una sesión introductoria, acceso a cómo funcionan los mercados voluntarios de carbono. Entonces, bienvenidos Marina Baldao, Marina Lobo y Mateus. Por favor, adelante. Olá, muito grata, Carla, Beto e todos que estão acompanhando a gente. Eu vou abrir, então, a nossa sessão para explicar alguns conceitos básicos, mas, primeiramente, a gente vai se apresentar. Então, eu sou Marina Gavaldão, sou engenheira florestal formada na Exalc, na USP, fiz um mestrado com desenvolvimento sustentável e comecei a trabalhar com o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, que são esses benefícios imateriais que a natureza tem e nos engrandece, né. Faz 20 anos que eu trabalho com esse tipo de projeto, né, e hoje eu sou a fundadora e diretora executiva do Instituto Tubá. Nós somos uma organização jovem e que tem como objetivo desenvolver projetos de alto impacto desse tipo, né, de conservação, de restauração. Muito grata. Olá, boa noite a todas e todos. Também vou falar em português, então espero que as pessoas que falam espanhol estejam com a tradução. Eu sou Mateus Couto, eu sou engenheiro florestal e tenho um mestrado em ciência florestal,
onde eu pude trabalhar bastante com mensuração de florestas e também entender a diversidade de espécies na regeneração da floresta. E sou consultor do Forest Trends e tenho trabalhado com esse tema de ecossistemas e conservação e restauração florestal há mais ou menos 13 anos. Prazer, estou bastante feliz de estar aqui apresentando hoje. Marina, para você. Boa noite a todos e todas. Eu sou Marina Lobo, sou engenheira florestal e licenciada em Ciências Agrárias. Atualmente eu trabalho no Instituto BAR, junto com a Marina. Sou assistente de projetos e fico responsável pelos projetos aqui no Brasil, nossos projetos de restauração de sistemas agroflorestais. E é um prazer estar aqui. Um ótimo webinar para todo mundo. Acho que muito grata, Matheus. Também aproveito para me desculpar em falar português. Vou tentar falar pausado para a tradução conseguir acompanhar. O conceito inicial que a gente gostaria de introduzir é a questão do que é gás de efeito estufa, né? Qual que é a correlação do carbono e essa questão das mudanças climáticas, né? Os gases de efeito estufa, eles têm um papel importante, assim, o efeito estufa, né, é um fenômeno natural do planeta Terra que permite a vida, na verdade, né? Sem esse fenômeno, não haveria vida na Terra. Então, na verdade, o que a gente conhece como mudanças climáticas é o excesso desse fenômeno, né? Que ele é agravado por causa da poluição que forma essa camada na atmosfera que não permite o retorno, né, das radiações e do calor. Essa camada que é o que a gente chama de poluição, né? Na verdade, dentro da poluição existem os gases de efeito estufa, existem outros tipos de poluição, mas assim, o que a gente vai se interessar muito são quais são os gases, né, que têm um potencial de aquecimento maior. Então, os mercados, quando a gente fala mercado de carbono, na verdade, a gente se interessa são 7 gases que a gente tenta quantificar para traduzir tudo em carbono. Então, a gente vai falar em carbono equivalente, né? Em CO2 equivalente. Então, para tentar explicar que esse fenômeno ele é agravado pela poluição, e essa poluição ela vem das queimadas das queimadas naturais e queimadas de combustíveis fósseis. Essas queimas e todos essa poluição que vai agravar alguns processos naturais e causar degradação, essa degradação a gente chama de externalidade, né, que são coisas externas a algum processo produtivo. Essas externalidades, a gente chama, isso é uma visão econômica, né? Então a gente vai tentar quantificá-las e é aí que vai entrar a lógica do mercado de carbono, que é de dizer, a partir desse fenômeno, desse desequilíbrio que a gente está criando, de tentar quantificar quanto que a gente está poluindo, para poder quantificar essa poluição e transformar isso em um mercado que o interesse sejam que todos reduzam, né? Que exista, ou pelo menos uma compensação para quem está fazendo algo que seja positivo e que esteja reduzindo. Matheus, você pode passar, por favor? Então, no caso do desmatamento ou das florestas de pé, né, que é o que interessa a gente aqui, o carbono, né, no caso vai ser o CO2, ele vai ser absorvido na biomassa, né, pelo um processo natural, que todo organismo vivo, né, ele tem carbono dentro. Então, a biomassa, ela vai sequestrar, então a gente vai ter esse processo de sequestro desse CO2 que vai estar na atmosfera, e a gente tem o processo de estocar, uma vez, por exemplo, que a árvore cresceu, então o carbono ele fica ali estocado, ou nos solos também, né? Então a gente tem a gente chama de compartimentos, que são os lugares onde
o carbono ele vai ficar ou de uma maneira mais ou menos estável, mas no caso da floresta amazônica, né, então esse trabalho a natureza vem fazendo de muito tempo, então com as dinâmicas de clareiras e tudo mais, né, que vem, as árvores elas vão crescendo e elas vão estocando, e as árvores têm os troncos e os galhos e as folhas que caem, que vão se decompor e que vão aos pouquinhos sendo introduzido no solo, né. Esse processo de, assim, de muito tempo, né, de estoque, a gente vai, ficar atento a essa quantificação, porque é esse volume do que existe na floresta de pé, que a gente vai ficar, vai usar como um argumento para poder dizer que a gente está protegendo aquele tanto de carbono, né, aquele tanto, na verdade a gente tem que pensar, quando a gente fala carbono para a floresta, a gente pensa em biomassa viva, né, e o quanto daquilo vai ficar graças à ação de algum projeto. Acho que a gente pode passar. Então, assim, para também dar um pouquinho de contexto, né, a gente tentou reduzir ao máximo a complexidade do mecanismo, né, ou dos mecanismos. Mas para dar um pouco de contexto, então, com essa lógica de tentar evitar a poluição e de diminuir todas as projeções que a gente tem de mudanças climáticas, que não são recentes, são desde os anos 70, a gente então teve acordos internacionais, né, que tentaram regular e que tentam ainda regular ações internacionais, né, para que todos os países e as nações olhem para a mesma direção, que é o papel da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança do Clima. Dentro da convenção, na ECO 92, ficou-se que, a verdade, a ideia era assim, por causa da industrialização e dos direitos que cada país gostariam de ter, porque assim, a poluição é ligada diretamente à industrialização, né? Então, os países que tinham muita floresta, que ainda querem desenvolver e que correlacionam o desenvolvimento com o desmatamento, começaram a negociar. Então, a gente teve uma discussão internacional, então muitas coisas no mundo do carbono a gente vai fazer referência a esses mecanismos da ONU, né, mas como são negociações que demoram muito, no final acabaram tendo mecanismos voluntários. Então o esquema que vocês veem aqui hoje, né, que eu vou explicar, é um mecanismo do mercado voluntário, que é um mercado que se desenvolve em paralelo ao mercado regulamentado, que é da ONU, tá bom? Então se a gente tenta simplificar, né, essa cadeia de valor, então a gente colocou que as primeiras pessoas interessadas são aqueles que fazem a gestão da terra, né? No caso, a gente está estamos pensando aqui em comunidades, né? Comunidades tradicionais e indígenas, também podem ser proprietários privados, podem ser governos locais, mas assim, a ideia é saber quem é o responsável pelaquela terra, quem tem o direito, né? Os títulos, para aquele território, né, para poder fazer a gestão. Existem também as agências governamentais que podem ter uma influência ou não, por exemplo, quando a gente vai tratar de programas jurisdicionais, a gente vai ter uma interação com esse órgão. No mercado, ou esses órgãos, né, porque podem ser diferentes, na verdade, podem ser agências pode ser misto público e privado, né, eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso vai ser tratado em outro webinar. Mas a ideia é que, assim, a partir do momento que o proprietário, ou os proprietários, ou a comunidade, ela é proprietária de uma terra, ela tem que se dirigir, tem que saber quais são as regras, né, do território ali, quanto ao mecanismo de carbono. Se a pessoa tem um interesse, então, né, a comunidade, de criar um projeto, aí ela vai se aliar ao que a gente chama de desenvolvedores de projetos.
Isso pode ser empresas ou organizações especializadas, porque existe uma série de documentos, né, que precisam ser realizados, de estudos, podem ser consultores independentes ou organizações da sociedade civil, para preparar essa certificação, que o carbono é o resultado de um trabalho de certificação. Esse trabalho de certificação, ele segue padrões e metodologias específicas para cada projeto, né? Então, esse é um outro ator-chave na cadeia de valor do carbono. Em seguida, a gente tem o organismos de validação e verificação, que tem a sigla, né, VVB, que é uma sigla em inglês, e na verdade são os auditores independentes, né, que são pagos para fazer uma auditoria. Esse processo é importante porque traz mais robustez para o mecanismo, ou seja, a auditoria por ser independente, né, vai olhar o projeto com olhos mais críticos, né. Depois nós temos os intermediários, que muitas vezes são as pessoas que fazem a ponte, as empresas, podem ser plataformas, agora tem muitas plataformas, ou até pessoas físicas, que vão fazer a ponte entre os responsáveis da terra, junto com os desenvolvedores de projeto, com os clientes, né, que são aqueles que têm as metas de redução de gás de efeito estufa, ou né, se a gente usa um termo mais simples, mais real, que é a poluição, eles têm essa meta, então eles têm que comprar, eles podem ter objetivos de comprar créditos e investir em ações positivas, em termos de sequestro e de manter os estoques de carbono, né, no caso de um projeto de controle de desmatamento. Então, esses clientes são vamos dizer assim, os recipientes finais dos créditos. Uma vez que o cliente, ele falou, olha, eu gostaria de reduzir tanto, normalmente a gente teria que aposentar, né, a gente aposenta esses créditos, e os créditos de carbono, que são títulos, eles deixam de existir. Então, vamos dizer assim, que no desenho que vocês estão vendo, é como se a gente tivesse o começo, né, a originação do crédito, e ele vai até o final, que são os clientes que normalmente têm que aposentar e o crédito deixar de existir. E, no outro sentido, é o recurso financeiro, né, que tem que chegar até a ponta. É isso, eu passo a palavra para o Matheus. Grato, Marina, pela apresentação, Clara. Então, dando continuidade aqui à apresentação, como nós temos um objetivo assim de fazer uma introdução ao mercado voluntário de carbono, principalmente para essa audiência de povos indígenas, a gente decidiu aqui fazer uma comparação da cadeia do cacau com a cadeia do carbono, sendo que a cadeia do cacau é algo que a gente imagina que seja mais comum, né, aos povos indígenas, mas aonde está o cacau pode estar o café ou outro produto que seja manejado pelos povos indígenas. Então, a cadeia produtiva do cacau, se ele for exportado, ela tem alguns atores que a Marina apresentou. O primeiro ponto é que o produtor ele precisa fazer um planejamento e cálculos, né, para saber quanto ele vai investir no manejo e na colheita. Ele recebe a assistência técnica de profissionais, agrônomos, técnicos, que orientam esse produtor, o povo indígena, a fazer uma produção. O povo, então, o produtor, ele é responsável pelo manejo da terra, né? Por plantar, por manejar o sistema, fazer podas, pela colheita, o processamento, né? No cacau tem a fermentação e a secagem, para transformar aquele fruto de cacau numa semente seca, pronta para venda para as indústrias de chocolate. Então, todo esse manejo da terra e do produto é feito pelo produtor, ou, nesse caso, pelo povo indígena.
Para que esse produto seja exportado e seja certificado, ele tem que seguir algumas regras de padrões de certificação. Então, existem alguns padrões. Um deles, por exemplo, é a certificação orgânica, que ela exige que os produtores não usem insumos químicos, né, fertilizantes químicos ou defensivos agrícolas na produção. Mas existem outros tipos de certificação também, como a Fair Trade, né, a Mercado Justo, que olha para questões sociais. Então, cada certificação tem o seu conjunto de regras, e o produtor, para que acesse esse mercado certificado para exportação, precisa obedecer a essas regras. Ele pode fazer, então, seguindo, uma vez conseguida a certificação, ele pode fazer uma venda tanto direto ao comprador final, aos mercados que vão vender esse produto, né, se ele conseguir fazer um chocolate, por exemplo, ou vender para indústrias que vão transformar esses produtos, a amêndoa de cacau, num produto de chocolate que vai ser consumido pelo cliente final, pela população. Então, aqui está uma apresentação da cadeia do cacau, e queremos fazer um paralelo com a cadeia do carbono, que ele é um produto que ele não é tão aparente assim, né? Ele é aparente na estrutura da floresta. Quando a floresta cresce, ela vai capturando carbono ali na estrutura, como a Marina esteve aqui apresentando. Então, o povo indígena ou o produtor, ele detém a gestão da terra, ele é responsável por fazer a gestão da terra, as decisões. Bom, ele vai fazer um manejo de um produto florestal não madeireiro, como a castanha do Brasil, ou outro produto, um óleo de copaíba, ou ele vai conservar uma parte do território, a outra parte do território ele vai fazer construções ali para a comunidade. Então, ele decide como a terra é gerida. Ele pode receber, né, a assistência técnica de algumas organizações, pode ser organizações governamentais ou não governamentais, mas que essas organizações orientam esse produtor. Quando ele esse povo indígena, quando se decide então entrar num projeto de carbono, aí é necessário fazer alguns estudos e quantificação do carbono e também planejar o monitoramento do estoque de carbono, né? Então, você tem que entender qual é o histórico de desmatamento naquele território para entender o que a gente chama de linha de base, né? Medir algumas florestas ali no solo e projetar, né? Fazer alguns modelos de como e quanto se pode reduzir de desmatamento naquele território, ou então restaurar, né? Plantar mais florestas para crescer e estocar carbono no crescimento. Então, para cada tipo de projeto, né, uma das perguntas é se o manejo florestal é possível também ter créditos de carbono. Então, é sim possível, né? Existem metodologias tanto para desmatamento evitado, como para restauração florestal, né? Plantios de florestas onde não existiam florestas, como para áreas que têm manejo florestal sustentável. Existem metodologias que são adequadas a cada tipo de situação. Uma vez tendo o projeto planejado, quantificado e monitorado, você produz esse projeto e chama uma auditoria que vai verificar se o seu projeto seguiu as regras estabelecidas. E daí, sendo aprovado, você consegue, então, vender os créditos de carbono. Assim como na cadeia do cacau, você pode fazer a venda por intermediários, que são profissionais em vendas, né, em comercialização de créditos, que muitas vezes o povo indígena não tem tanto acesso
aos clientes finais, né? Até por dificuldades de barreira de línguas, né? Às vezes os clientes falam outras línguas, então, mas é também possível fazer vendas diretas, né? Junto a organização que desenvolveu o projeto, junto com os povos indígenas, podem sim ter acesso aos compradores finais e fazer vendas sem os intermediários. Também é possível fazer. Então, aqui a gente, né, apresentou esse paralelo entre as duas cadeias de valor. Os dois produtos são florestais, né? O cacau ele tem origem aí na floresta amazônica, e o carbono, a floresta amazônica é um dos grandes reservatórios de carbono florestal no mundo, né? Existem algumas diferenças, né? O cacau ele precisa ser beneficiado, ele é um produto mais palpável. O carbono florestal você vende, comercializa os créditos, né? Não é algo que você transporta de um lado para o outro, e sim é uma validação de um projeto que você apresentou, que é reconhecido internacionalmente e que os clientes podem comprar esse crédito, né? Essa validação desse projeto, que seguiu as metodologias. Eu posso só completar, Matheus? Sim. O carbono ele também tem a noção de safra, como no cacau, por exemplo, né? Então, os créditos eles vão ter um valor diferenciado dependendo da idade deles, né? De quando eles foram emitidos. O termo para isso é vintage, né? Um termo em inglês. Mas só para dizer que existe esse paralelo, com a diferença, lógico, que ele não vai ficar sem o gosto, né? Vai perder as propriedades iniciais, mas ele também desvaloriza com o tempo. Grato, Marina. Exatamente. Então, assim como o cacau, as safras mais frescas, né, são mais valorizadas, assim, do carbono, né? Porque existe esse pensamento, poxa, se você for comprar um crédito de 10 anos atrás, será que realmente está contribuindo para reduzir o desmatamento, assim? Mas esse crédito foi validado e certificado, então ele, de fato, ele já contribuiu de alguma forma, né? Então essas são algumas diferenças e similaridades entre o cacau e o carbono florestal. E aqui, então, a gente se propõe a fazer um exercício prático, né? Principalmente para uma introdução, uma ilustração de como pode acontecer uma transação de um projeto de carbono florestal. Então, eu quero convidar aqui minhas colegas, né? A Carla, que vai fazer o papel de um comprador de créditos de carbono, representando uma indústria, por exemplo, né? A Marina, ela vai representar aqui o papel de uma organização que desenvolve os projetos. Eu vou fazer o papel de um auditor de certificação, e a Marina Lobo, a gente vai chamar ela de Mauá, para não confundir, vai ser uma representante de um povo indígena nesse exercício aqui. Então, Carla, vou iniciar com você, para passar a fala aqui para você iniciar o exercício. Buenas tardes, señora Marina. ¿Cómo está? Yo tengo una empresa donde produzco fideo y estoy muy preocupada porque la maquinaria que tengo produce muchas emisiones y quiero de alguna manera contribuir con esto del cambio climático y quisiera comprar algunos créditos de carbono porque también el municipio de mi localidad me exige que tengo que compensar lo que en mi fábrica se está produciendo. Y además también tengo un patrimonio que quiero invertir y tal vez comprar créditos, ayudar con esto del cambio climático, pero no sé qué hacer. ¿A quién acudo primero? ¿Qué puedo hacer?
Olá, Carla, muito gosto. Vou falar em português, olha eu aqui. Então, Carla, muito bom que você já tem consciência que as máquinas estão poluindo, né, na sua empresa. Acho que a primeira etapa seria fazer uma análise, né, da pegada de carbono de vocês, para fazer um plano de redução, ver o que a gente pode fazer. E aí, o que a gente não conseguir diminuir, aí o ideal seria comprar esses créditos, e aí a gente pode propor um projeto muito bonito para você, que a gente tem um pessoal que a gente tem trabalhado, alguns povos indígenas que a gente está tentando desenvolver uns projetos, e nós estamos justamente buscando um cliente que queira já se engajar nesse processo. O que eu posso fazer é que eu vou conversar com o pessoal e eu já te dou um retorno, certo, Carla? Sí, muchas gracias. Tal vez hago link con una pregunta que hubo aquí, ¿de dónde están estos desarrolladores de proyectos? ¿Dónde viven o cómo los contacto? Alguien preguntó en el chat. ¿Dónde vive usted, Marina? ¿O cómo se busca ese contacto? ¿Hay en cada país? ¿O cómo llegué a ese contacto? Sim. Olha, a gente trabalha muito com rede de colaboradores. Para responder a pergunta do pessoal, né, existem muitos desenvolvedores, né, e que a gente pode encontrar os nomes, talvez, nos padrões, né, nos standards, mas também acho que é muito perguntando, porque tem que ter cuidado com quem vai se associar, na verdade, né, a gente tem um jargão no mundo do carbono que a gente chama de Carbon Cowboys. Então tem que ficar um pouco atento. Mas, Carla, pedindo, né, ouvindo o seu pedido de projeto, eu vou ligar para os meus contatos, então, que é o pessoal, que é o meu contato é a Mauá, que mora na terra indígena do Juruá, e vou ver com ela se eles se interessam para a gente trabalhar juntos, tá bom? Alô, Mauá. Alô, Marina. Tudo bem? Tá tudo. Tudo Como bom? que tá aí na terra? Como é que tá o desmatamento? Tá difícil? Olha, a gente tem conseguido trabalhar com produtos não madeireiros e conseguimos reduzir bastante o desmatamento aqui ultimamente. A situação tem melhorado, ainda bem. Que bom. Mauá, a gente tem um cliente que gostaria de reduzir as emissões deles, eles estão interessados em investir em um projeto de redução de desmatamento com comunidades indígenas. Vocês se interessam? Você gostaria de ver com o povo e com as lideranças? Ah, que legal, Marina, saber disso. A gente tem feito um esforço muito grande e seria muito legal ter um retorno por isso, né? Eu vou ver se é de interesse da comunidade e eu te retorno, tá bom? Tá bom. Bom, o tempo passa, né? E a comunidade, sim, tem muito interesse. Seria ótimo. Certo. Que bom saber que vocês têm interesse. Então, o que a gente vai precisar fazer é que a gente vai ter que entender um pouco como que é a linha de base, né? Ou esse é o termo, o jargão que a gente usa no carbono. A linha de base é o que está acontecendo agora, em termos de conservação, de ação contra o desmatamento, e a gente vai olhar uma região que é muito maior que a área de vocês, que a gente vai chamar de área de referência, né? Zona de referência que a gente vai falar, olha, tem um tanto de desmatamento ali, ou a gente também vai tentar entender se teria algum desmatamento que vocês teriam direito pela lei, mas vocês não estão fazendo porque vocês conservam, né? Então, seguindo esses dois caminhos, a gente também vai mapear
as áreas de floresta, a gente vai fazer medições, inventários florestais para conhecer melhor o que tem aí em termos de estoque, também entender condições de vida, se a água de vocês ainda está boa, se está poluída, quais são as necessidades em termos de educação, entre outros fatores que podem vir aí, demandas de vocês mesmo, né? A ideia vai ser criar um protocolo, né, métodos de organização da comunidade e de governança e de monitoramento, porque o carbono ele só acontece se a gente realiza o que a gente fala que vai fazer. É um mecanismo de pagamento por resultado. Então, a gente vai fazer todos esses trabalhos mais, vamos dizer, científicos e de articulação com as comunidades, para planejar como vai ser usado os eventuais fundos, então ter uma estrutura jurídica que funcione e fazer os contratos, né, que seja entre a comunidade mesmo, ou com a gente, né, que é o desenvolvedor do projeto, e a gente também já pode fazer até um contrato com o cliente, que poderia ser que a gente chama de compra antecipada. O tempo passa, nós trabalhamos nos documentos da certificação, todos os documentos necessários e estudos de campo, e eu ligo para o Matheus Couto, que é o nosso auditor, que para ele poder validar e verificar já o nosso projeto. Matheus, vocês podem vir ver o projeto? Oi, Marina, tudo bem? Sim, vamos fazer uma visita aí de auditoria ao seu projeto. Mas enquanto a gente fala aqui, se a gente puder adiantar alguns assuntos, né? Você pode me explicar como é o sistema de governança desse projeto, né? Também como vocês consultaram e informaram os povos indígenas. Certo. E também, se você puder também falar como você planejou o monitoramento desse projeto. Sim. Eu vou convidar a Mauá também para conversar aqui com a gente, para poder contar o sistema de governança que eles criaram. Bom, Marina, a gente tem se organizado aqui, a gente prioriza muito a participação das mulheres e principalmente no monitoramento, e a gente pretende dividir os custos igualmente entre todos os indivíduos, as pessoas da comunidade, né? Sim. Também a gente pode citar, né, Mauá, que a ideia foi de criar, no caso, né, da comunidade da Mauá, eles escolheram criar um fundo coletivo, e a gente fez também as orientações em termos de estrutura jurídica para a existência desse fundo, a gestão, também para ter conta no banco, ter também uma segurança, vamos dizer assim, jurídica para as famílias que estão participando. E outra coisa que foi realizado também é que fez as salvaguardas, né? Então, também a gente previu o que aconteceria quando, por exemplo, tiver disputas, quando alguém quiser denunciar o projeto, e se tiver outras ações mais complexas para serem resolvidas, né? Em termos da consulta, né, a gente realizou a consulta prévia livre, eu esqueci, desculpa, em português, Free Prior Informed Consent, consentimento, alguém, por favor. Free Prior. Consentimento antecipado e livre, né? Tá, obrigado. Livre, prévio e informado. Prévio informado. Isso quer dizer que é um consentimento, uma reunião onde se apresentam, né, todos os pontos do projeto, e as pessoas podem reagir dizendo que elas são a favor ou contra, né? E a ideia é ter esse mecanismo em vários momentos do projeto, não só no início, né?
O projeto também, Matheus, em termos de ações, né? A gente também tem um levantamento de biodiversidade, o monitoramento a gente está trabalhando com os jovens, para também fazer alguma parte, por exemplo, algumas partes do inventário já poder ir fazendo ao longo do ano. A parte de tudo que é análise de satélite, a gente trabalha com o nosso mesmo, a nossa equipe, dos desenvolvedores, mas isso a gente está fazendo o máximo que a gente pode com as comunidades também para tentar transferir essas ferramentas que cada dia estão mais acessíveis, né? O que eu posso trazer mais em termos de carbono, né? O processo que a gente está implementando de monitoramento. Então, é esse, assim, de ter inventário, de ter as análises de imagem, satélite, e também a gente está muito preocupado com as questões mais comunitárias, né? De biodiversidade, por isso que a gente está buscando a dupla certificação, o VCS e o CCB, que é uma certificação que tem essa preocupação, né, Matheus? Muito bem. Bom, depois de avaliar aqui todos os documentos, né, que você me entregou, e também visitar em campo e entrevistar a comunidade, eu tenho a felicidade aqui de dizer que o projeto foi aprovado. Então, vocês vão receber a notícia aí por escrito em breve, mas considere que foi aprovado o seu projeto. E quantas toneladas a gente tem disponível no registro? 200 mil. Que bom. Vou ligar para a Carla, então, para nossa cliente. Trim, trim. Carla? Tem uma notícia Hola Marina, boa. ¿qué noticias tiene? Pois é, olha, a gente desenvolveu o projeto, deu tudo certo, e já temos 200 mil toneladas para vocês comprarem. Certo? ¿Y eso es igual a lo que yo estoy emitiendo? ¿O cómo puedo saber si es suficiente 200.000 para mí, o es mucho o muy poco? A gente vai saber com aquele trabalho de fazer o levantamento da sua pegada de carbono, né? De fazer uma análise de todas as suas emissões do escopo 1, 2 e 3, né? Entender de todas as suas operações qual que é a sua pegada de carbono. E aí, como eu disse no início, a gente vai tentar reduzir, o que a gente não puder, a gente vai vender em crédito. Então, hoje a gente tem 200 mil toneladas disponíveis, mas a gente pode vender também para outras pessoas, Carla, caso vocês não tenham interesse, isso não tem nenhum problema. Buena negociante. Sí, mi empresa va a comprar 100 y tengo un socio de mi empresa que también va a comprar las otras 100. Muchas gracias por desarrollar el proyecto. Muito grata. A gente faz um certificado para você de contribuição das emissões, além de transferir os créditos, certo? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por hacer todo este trabajo. Sim, e acho que a gente poderia fazer um gancho agora, Carla, porque assim, se você vai comprar 100 mil toneladas da gente, né, a gente precisaria fazer um contrato. E nesse contrato a gente tem um próximo slide, na verdade, se todo mundo topar, a gente pode já tratar desses, o que teria que ficar atento nesse contrato de venda de créditos, né? Vou passar a palavra para o Matheus. Bom, então, espero que todos tenham gostado desse exercício, né, de simular aqui a elaboração de um projeto. É um processo que ele não é muito rápido, né? A gente fez aqui um exercício rápido, mas na prática ele leva algum tempo. Mas uma vez tendo o contrato, eu até convido a todos a ler a cartilha, porque aqui a gente está fazendo também um resumo, né? Na cartilha está um pouco mais explicado, e daí vocês podem consultar.
o que ficar atento nos contratos de compra e venda. Evitar ter letras pequenas, coisas que não estão claras, né? Deixar tudo transparência. É uma das premissas dos contratos, é o que a gente recomenda. Não ter, assim, sabe, coisas ocultas. E uma dessas coisas que podem ser ocultas são as comissões dos intermediários, né? A maioria dos contratos, vamos dizer, ele apresenta ali quanto os intermediários estão ficando com a parte da venda daqueles créditos de carbono. Eu falei a maioria, mas a gente, na verdade, não sabe quanto, se é realmente a maioria, mas eu diria que estar explícito é uma questão de zelar pela transparência dos contratos, né? Outra questão é entender as responsabilidades em casos de sanções, né? Se algo acontece naquele contrato ou então no projeto, de quem são as responsabilidades? A gente tem conhecimento, né, de responsabilidades bastante desproporcionais em relação aos clientes e aos proprietários do projeto, né? Eventualmente, também fazendo uma relação com o mecanismo de resolução de disputa, num contrato, se um cliente sabe, da Inglaterra, dos Estados Unidos ou de um país desenvolvido, né? E a resolução de disputa tem como fórum esse país, é muito difícil para um povo indígena ou um proprietário de um país, Brasil, Equador, Bolívia, ter representação lá. Então, a gente recomenda escolher um local de resolução de conflitos e disputas dos contratos que sejam acessíveis aos donos do projeto. A gente recomenda também fazer uma diligência devida, né? O inglês, o termo é due diligence, fazer uma avaliação tanto dos clientes como dos intermediários, porque muitas vezes, eventualmente, os clientes têm denúncias de trabalho infantil, de desmatamento em outros países, e daí eles vão estar comprando esses créditos tentando limpar a sua imagem, né? E isso aparece num exercício de diligência, né? De avaliação. E aí você vai poder escolher vender ou não, sabendo os riscos que estão envolvidos. Outra questão muito importante é entender os prazos, o montante, né, o total do pagamento e o fluxo bancário, porque a gente pensa assim, bom, o crédito está $10, vou receber, né? Então, estou vendendo aqui 200.000 toneladas, vou receber 2 milhões. Mas, na verdade, tem custos bancários também, tem os custos dos intermediários, né? E aí, isso tudo você tem que fazer essas contas, porque quem vai fazer as ações de redução de desmatamento é lá no campo, né? São os povos indígenas. Então, é bastante importante entender esse ponto. Outra questão é de reprodução de imagens. Normalmente, quando se vende um projeto, você faz uma propaganda daquele território, daquele povo, e com a venda dos créditos, ali tem que, no contrato, está estipulado se permite ou não a vinculação das imagens, das fotografias, né? É muito comum que se aceite vincular, porque você está facilitando a venda, né? Está facilitando com que o cliente fique mais interessado. É bem importante também ter coerência com a legislação nacional, né? Então, o Brasil tem uma legislação nacional, cada país tem a sua, e isso tem que ter uma coerência entre a legislação nacional e o padrão de certificação. E também ficar atento ao sistema de governança do projeto. Então,
se o povo indígena, como são feitas as decisões, quem auxiliou, tem organizações que prestam assistência técnica, que desenvolveram projetos, né, como são feitas as decisões em relação à venda dos créditos, ao que fazer com o recurso da venda dos créditos. Então, sempre nos contratos de compra e venda, ficar atento a esses pontos. Marina, você quer complementar algum item? Não, acho que está bem completo mesmo, e acredito que você comentou essa questão das línguas, né, que pode ser uma barreira. Existem modelos de contrato que são disponíveis na internet, né, também podem ser talvez revisados, né, para se adaptar às questões locais, né, de legislação local, mas é importante saber que a regulamentação do carbono em alguns países é mais avançado que outros, né? Então tem que ter esse cuidado. Por exemplo, a Colômbia já tem iniciativas, o Brasil está começando a regular um pouco mais, o Chile também, né? Então, só para ter essa atenção. Perfeito. Então, aqui quero agradecer, né? Dizer que sou grato a todos aí pela audiência. Espero que tenham gostado. E passo a palavra aqui a Carla, as minhas colegas também, se quiserem falar, né, algumas palavras, e a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Carla. Muchísimas gracias por la explicación. Creo que fue muy sencilla para mí. Yo misma pude entender muchas cosas con la explicación tan sencilla, así es que muchísimas gracias por hacer este esfuerzo del ejercicio y de una explicación así. Hay varias preguntas que he ido anotando para ver si las podrían responder. Denme un segundo para enfocarles las preguntas. Un segundo, no puedo compartir. Bueno, voy a leer algunas y ustedes pueden escoger las que pueden contestar. La mayoría, muchísima gente está preguntando dónde encuentra los traders, dónde encuentra los estándares, dónde encuentra valores del carbono, si los pueden guiar un poquito. Otros están preguntando qué tiene que ver la titularidad de la tierra y si un pueblo indígena necesita tener personería jurídica para empezar con estos negocios. Otros están preguntando cuánto cuesta levantar la línea base y cómo puedo pagar eso y cuánto más o menos voy a recibir. Y también están preguntando si es que hay páginas web o algún hub latinoamericano donde puedan encontrar más información sobre estos desarrolladores de carbono. Y donde pueden encontrar también los compradores. Esas son la mayoría de preguntas. Certo. Grato, Carla. Eu posso aqui começar endereçando algumas, né? O primeiro ponto é que eu quero convidar a todos para assistir às próximas webinários, né? As próximas sessões de cartilhas, e também convido a todos a ler as cartilhas, porque alguns desses pontos vão ficar claros nas próximas apresentações. Mas onde encontrar os desenvolvedores, se você entrar nos sites dos padrões de certificação, encontrar os projetos existentes, ali você pode encontrar alguns desenvolvedores. E sim, de fato, existe um hub na América Latina, né, o Nature Based Solutions Hub. Essa é uma fonte. E também o Forest Trends, ele já desenvolveu projetos e pode ser uma fonte de informações, né, que os povos indígenas podem consultar. A Marina também
trabalha com uma organização que pode auxiliar, né, nessa parte. Em relação a valores, ele realmente é um mercado voluntário, ou seja, ele tem uma flutuação no interesse de compradores e no interesse de vendedores. Então, a gente passou por muito tempo o mercado com preços que nós consideramos baixos, né? E recentemente, mais perto da COP do ano passado, da Convenção do Clima, os preços subiram e chegaram próximos passaram de $10 por tonelada, né? Depois, passado um tempo, ele caiu um pouco e hoje continua nessa faixa entre $9 e $11, mas ele vai muito da qualidade do projeto, da safra do carbono, né, se são safras recentes, e da negociação com o cliente, né? Eu acho que projetos com povos indígenas, eles tendem a ser mais valorizados quando são bem feitos, quando são respeitados, né, os meios de vida. Então, isso eu acho que tem uma tendência. Marina, quer complementar? Não, talvez só completar que a questão dos preços hoje, né, por muito tempo a gente teve só uma referência só de preço de mercado e os outros, os preços eles eram muito discutidos bilateralmente entre o cliente e né, o dono ou o desenvolvedor ou o intermediário, né? Hoje nós temos 4 referências, né? É o OPS, o CBL, o Ecosystem Marketplace e o NGO, NGEU. Então, essas referências, elas podem ajudar a ter, para ter uma ideia dos valores, mas sabendo que esses valores que a gente está vendo hoje, são bem mais altos do que valores que a gente sempre viu, na verdade. Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque o mercado de carbono é um mercado financeiro, né? Então, ele tem gente que faz especulação, então tem que ter esse cuidado, assim, de criar parcerias com pessoas que têm essa inteligência e esse cuidado. Então, estou vendo um comentário do Gustavo Andrade Reginato. Oi, Gustavo. É isso mesmo, o que você colocou, né? É o NGEU, NGEU. Quanto à questão da linha de base, né, do título da terra, né, para completar as questões, sempre é preciso ter o título. Isso é feito porque não pode ser a concessão de uso, mas assim, documentos reconhecidos, porque isso é para evitar que, por exemplo, terras que tenham tido grilagem ou poceiros, né, se apropriem da terra e vão tentar fazer recursos, né, a partir daí. Criar carbono, sendo que eles nem são donos, né? Então, essa questão do título, ela é importante. Não necessariamente um título de propriedade de um ponto de vista mais clássico, mas podem ser todos os diferentes tipos de possessão, né? Tem um outro fator também, uma pergunta, né, que foi feita sobre a linha de base, né? Eu dei o exemplo da linha de base porque é um estudo, é onde tudo começa, né? Então, esse estudo e os outros estudos que tem que ser feito também, né, para entender qual que é a diferença, o que o projeto está aportando como redução de desmatamento, ou que eu vi também que tem uma pergunta, tem gente perguntando se, por exemplo, plantio, né, pode ser também para crédito de carbono. Sim, um projeto de conservação pode aliar a parte de conservação, que a gente chama de redução, né, de emissões evitadas, na verdade, e um projeto com remoções, que é o sequestro, né. Então, esses estudos, assim, são os mesmos, são os desenvolvedores, né, que fazem, que tem essa lista, pode ser feita, que vocês podem encontrar, como o Matheus falou, e as pessoas que atuam, né, também perguntar, pessoas de confiança e tudo mais. Acho que a gente cobriu todas, né?
assim, todas dessa rodada. Parece que sí. Hay una que me llamó la atención. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? ¿Qué podemos hacer los jóvenes voluntarios? ¿Cómo podemos aportar si somos organizaciones juveniles? Ah, sim, no sentido de organizações jovens, né, talvez, ou voluntários. Eu acho que uma noção importante é que precisa, da mesma maneira que o título da terra também tem que existir, ou o reconhecimento de quem é o proprietário, as organizações elas têm que estar formalizadas também. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com uma comunidade, precisa ter ou uma cooperativa, ou uma ONG, ou algum instrumento jurídico reconhecido, porque como vai ter trâmite financeiro, precisa tudo estar nas regras, né? Então, é muito difícil ter um projeto sem ter esses instrumentos jurídicos que estão funcionando. Mesmo que seja novo, isso não tem problema, mas, né, precisa ter os instrumentos jurídicos estabelecidos. E eu vejo que os jovens também, eles devem, né, participar ali ativamente na consulta dos projetos, né? Então, devem se organizar para poder, né, exercer ali um papel de colocar suas preocupações e seus objetivos, né? É legal você falar, lembrar disso, Matheus, mesmo, porque esses projetos, eles são de longa duração, muitas vezes é mais do que uma geração, né, tipo, são projetos de 30, 40, um projeto de rede, né, que é o termo mais comum que a gente usa, né, eles podem chegar até 100 anos, então é importante as gerações estarem envolvidas, as mais novas, para transformar o território em algo que, né, eles queiram, e até ter um papel mais importante, talvez, por exemplo, na questão do monitoramento, de usar as ferramentas novas, né, hoje tem muita coisa que dá para fazer com o celular, a questão mesmo de sensoriamento remoto, as ferramentas estão cada vez mais fáceis de usar, então a gente tem, acho que é uma coisa bem legal mesmo para usar a tecnologia, na verdade, se envolver no uso da tecnologia para conservação, né? Tem uma pergunta aqui da Andréia Garcia sobre por que os atores que querem comprar crédito devem procurar créditos certificados. Uma empresa que queira fazer compra de muitos créditos poderia ela mesma fazer o projeto num território? Então, é uma pergunta bem legal, porque é um caso que antes não era tão comum e ele tem acontecido mais recentemente, assim, né? Então, a empresa, no caso do exercício, assim, né, a Carla poderia chamar a Marina para fazer um projeto junto, né, e ser também proprietária daquele projeto, assim, né? Então, também é uma possibilidade, mas no mercado que a gente enxerga hoje é que muitas vezes as empresas querem créditos já prontos, certificados para poder apresentar nos relatórios anuais, né? Então, também é um cenário. Tem dois fatores também, né? E isso de que essas unidades certificadas, elas são mais compreensíveis, né? Para todo mundo sabe, assim, quem conhece sabe o que é. São produtos mais conhecidos. Mas também tem a questão por exemplo, quando existem essas parcerias, né? Existe a possibilidade de desenvolver esses projetos, mas às vezes o cliente ele quer comprar para revender. Então, ele vai querer já um crédito que ele tem segurança do valor que ele revende. Então, muitas vezes a gente acha que o cliente que está comprando é o cliente final, e muitas vezes não é. Então, a gente vai ficar muito surpreso de ver, tem muitas empresas que a gente fala, nossa, eles são polidores históricos, eles têm que comprar para aposentar, né, os créditos, mas acontece que não, que eles compram para revender como um mecanismo de lucro.
Então, tem essa questão, a dupla, né, o duplo interesse. Um é que é um produto já reconhecido, que todo mundo sabe como é feito, né, e o outro também é que a pessoa pode, aquilo é uma coisa que pode ser revendida, né. Então, assim, mas nada impede de fazer uma iniciativa em bilateral, né, entre o cliente final e quem já está fazendo o projeto. O único cuidado que a gente tem que ter é o que, por exemplo, a Carla sendo a cliente, o que ela vai falar em termos de publicidade, né? Se ela vai falar que o projeto se está usando aquelas toneladas mesmo para reduzir, se de neutralidade, então tem que ter um pouco o cuidado de não ter um excesso, né, de declarações sobre essa iniciativa. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, no Brasil, de projetos que foram financiados, como, por exemplo, a Natura, no projeto Nascentes do Xingu. Ele é um projeto que só tem o CCB, ele não tem o VCS, né? Não tem um registro que gera as toneladas, que é tipo uma conta no banco, o VCS, né? O CCB, ele adiciona uma camada de qualidade, então, como o social carbon também, né? Mas ele não é um registro como se fosse o banco dos créditos. Então, a Natura financiou esse projeto usando essa métrica do carbono e as metodologias. Então, o projeto ele respeita tudo como se fosse, é auditado, só que não foi pelo caminho dessa dupla certificação, foi só da questão só não, né, porque já é completo, é clima, biodiversidade e comunidade, então é completo, mas o que eu quero dizer, né, tem que ser um pouco mais objetivo, é que existem caminhos alternativos, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque são nesses caminhos alternativos que muitas empresas fazem o greenwashing, né? Marina, tenemos que cerrar, es tiempo. Muchísimas gracias a todos por tantas preguntas y tanto interés. Esperamos que lo que se haya podido contestar. Muchísimas gracias a los expositores. Por favor, recomendamos leer los documentos ahora que tuvieron esta sesión, ir a la casa, bajarlos de la web o ir a la computadora, bajarlos de la web y hacer una lectura. Y después podemos, y también leer la cartilla para el siguiente webinar, que es el webinar 2. Vamos a pedir a Marianela Quintiach, que está conmigo, que les adjunte aquí el link para la cartilla 2. Muchas felicitaciones a los expositores, ha sido increíble la manera en que explicaron. Beto, no sé si usted quiere cerrar también con unas palabras. Muchas gracias. Creo que está un poco mala la señal. ¿Sí? Y el micrófono está apagado, Beto. Es que alguien me puso el mundo. Bueno, más agradecer también, y sí, muchas preguntas, ¿no? Incluso de algunas comunidades con interés de tener asesoría para desarrollar proyectos. Es algo que nosotros, quiero dejar una cosa clara, ¿no? Es que nosotros de Forestações tenemos nuestras condiciones limitadas, no somos desarrolladores de proyectos, por así decirlo, ¿no? Nuestro intento es acá traer información de manera que si es que una comunidad local, que sea una comunidad indígena o una comunidad, otra comunidad tradicional, tenga interés, ¿no?, de desarrollar un proyecto, a tener la información necesaria para que, para que sepan con quién es que están se relacionando, ¿no? Porque hay muchas instituciones que sí pueden aportar y ofrecer asistencia técnica para desarrollar un proyecto, así como explicó en el esquema presentado por nuestros colegas Marinas, Mateo. Pero también hay que tomar mucho cuidado, ¿no?, con los famosos carbon cowboys, ¿no?
Entonces, pero estamos siempre dispuestos se nos buscan por nuestros correos respectivos, emails, y estaremos siempre dentro de nuestras condiciones buscando ofrecer orientaciones. Una orientación muy importante es buscar por sus propias organizaciones territoriales representativas. Por ejemplo, en el caso de la cuenca amazónica, cada país tiene su organización que están ligadas a las bases. Por ejemplo, en Colombia es la OPIAC, que por su vez está ligada a la COICA, y son organizaciones que tienen un gran conocimiento sobre el tema y siguen estudiando cada vez más el tema. Entonces, ustedes mismos pueden buscar las respectivas organizaciones en sus países para que puedan con ellos quizás tener una asistencia directamente de ellos, y así como en otros sitios, ¿no? En Latinoamérica, en Mesoamérica hay otra organización muy importante que es la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que también por su vez sigue monitoreando todo este tema, que sea de los programas jurisdiccionales como también el mercado de voluntarios de carbono. Lo que es muy necesario es que no se apresen para adentrarse en un acuerdo, que se busque la información y si es después de todo un proceso de consulta libre, pré-informada, que es así, que está toda la comunidad de acuerdo, tiene la asistencia necesaria, quizás de ahí se puede seguir. Pero, más una vez, no es un tema sencillo, es un tema complejo. Nosotros creemos, mismo así, que es una gran oportunidad. Entonces, seguiremos con ustedes, ¿no es cierto? Ojalá que ustedes puedan participar en los próximos cursos que va a tener. El próximo va a ser el día 5 de mayo. Y muchísimas gracias por la participación de todos. Y también traigan amigos y amigas que tengan ese tema. Un abrazo y más una vez, muchísimas gracias a nuestros expositores, Marina Lobo, Marina Galvão, Marina Lobo y Mateo y Carla Cardenas por un excelente trabajo que has hecho, y a todos ustedes y nuestro apoyo técnico también con el Zoom, traducción también, muy buena la traducción, y muchísimas gracias a todos, que unidos venceremos, ¿no? Es el gran dicho y así cree el corazón. Fuerte abrazo.